dia, irmãos, a paz de Jesus, começando nosso Café com Jesus. Hoje a gente vai estar fazendo um pouquinho mais cedo, devido aos compromissos, mas não deixaremos de fazer com amor a Deus e amor a nós, né? Que quando nós nos unimos a Deus em oração, quem ganha somos nós, né? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso fazer oração para que a grandeza de Deus haja. Pelo contrário, né? A grandeza de Deus já está agindo faz tempo, a graça passa à nossa frente, mas nós temos que acolher a graça. Então, acolhendo a graça, nós começamos agora o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, essa oração é uma oração assim que o meu coração entendeu que é maravilhoso você se entregar para Deus todos os dias. E o que nós vamos ver hoje, a alma, a criação da alma, quando nós temos esse pensamento, a nossa alma está unida a Deus. E nesta unidade a Deus, como nós vemos, a nossa origem não tem outro proceder senão de Deus. Porque quando nós nos entregamos a Ele, nós compreendemos que a nossa origem é Deus. Então, não é a origem do macaco, não é a origem, né, o ser humano, como diz os historiadores, mas sim a origem vem de Deus. E para que tudo isso nós saibamos, o próprio Deus, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nos ensinou. Então, irmãos, não tenha dúvidas que Jesus caminhou conosco. Nós temos aí no depósito da fé, nós temos a igreja. Então Deus, ele é perfeito na sua obra. E na obra da criação, e na obra do entendimento que a criação possa se voltar ao teu Senhor e adorá-lo em espírito e verdade. Jesus falou muito isso. Já chegou a hora, e esta hora é agora, em que adorarão em espírito e verdade. Então, queridos irmãos, vamos pegar aqui, é o parágrafo 33 e o parágrafo 382. Nós vamos estar falando hoje sobre alma, criação da alma, e o título, diante desses dois temas, né? Sua alma não pode ter origem senão em Deus, e a alma espiritual é imortal. Mateus 10, 28. Então, para que a gente possa compreender, nós vamos ler o Catecismo da Igreja Católica com esses dois parágrafos, descorrendo para nós, ensinando o que a gente sempre fala aqui. O Catecismo da Igreja Católica é a unidade da tradição, a unidade do magistério, é a unidade da Palavra de Deus explicada, envolvida, modelada pelo mover do nosso Senhor Jesus Cristo, com derramamento do Espírito Santo num só coração, numa só unidade, num só Espírito, em espírito e verdade. Então, Catecismo da Igreja Católica, número 33, é o parágrafo. O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Acabamos de fazer aqui. Tudo que eu falei aqui, nós já percorremos nesse modelo aqui, que o Catecismo está citando. Então a nossa consciência, a voz da consciência, se deixar ser conduzido, se deixar falar com Deus, é esse mover que faz com que a gente, aí quando você coloca isso na prática, e que você escuta a voz de Deus, a nossa consciência, aí você chega e fala, nossa, tudo que eu pedi para Deus aconteceu lá naquele momento que foi falado lá no grupo de oração, que foi falado lá naquele retiro. A palavra de Deus falou comigo, parece que conheciam a minha vida. Mas, querido irmão, é essa voz que ressoa em nós, é essa voz que nos conduz,
É essa voz da entrega, da doação, do reconhecer-se. E às vezes as pessoas se fecham para essa graça, não permite que Deus haja no conhecimento, não permita que Deus, que a graça haja no nosso coração. Por quê? É um coração endurecido, um coração orgulhoso, é um coração que se fecha para o seu eu, e aí a pessoa não consegue enxergar a verdade, porque ela permanece nas trevas. Quando você enxerga a luz, eu enxergo a presença de Jesus. E ele veio e explicou tudo isso que nós estamos falando aqui. O nosso Senhor veio e trouxe para nós esse mover, que ele é o Senhor da morte. A morte não tem vez com Deus. Ele é a vida eterna. Então, para todos que não conheciam este mover, o próprio Deus se coloca diante da morte para que nós entendamos que a alma unida a Deus, vamos continuar aqui, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo, isso percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria. Então nós não somos só matéria, somos alma e a matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Acabamos de falar. Agora vamos para o parágrafo 382. Vamos lá? No parágrafo 300. Antes eu quero ler onde que está na passagem, né, que Deus dá para nós o sopro da vida, a alma, né? Em Gênesis 2, nós lemos ontem, mas vou tornar a repetir. Gênesis 2, versículo 7. O Senhor Deus formou o homem, pôs o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora no parágrafo 382. O homem é corpore et anima unus, uno de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual é imortal, é criada diretamente por Deus. Finalizando aqui nosso catecismo de hoje, vamos pegar nossa Bíblia em Mateus 10, 28, para que eu e você não tenha dúvida do que o catecismo está dizendo, que a nossa alma espiritual é imortal e que a nossa origem da alma vem de Deus. Jesus, o Verbo se fez carne, caminhou no meio de nós, fez milagres, mudou a história de muitas situações. Pessoas que tinham morrido, Jesus ressuscitou. Pessoas paralíticas, tantos anos voltou a andar. Aí morreu 12 anos passando por médico e medicina da época e nada curava. Tocou na orla de Jesus, foi curada. É o Verbo que se fez carne. Aí, meu irmão, você vai lá e procura lá nas histórias se a tua fé não é uma fé íntima, assim, de acreditar realmente. A pessoa vai lá na história e vê o mover de Deus. Você vê lá aquele manto, esqueci o nome agora, me fugiu, que tocou na face de Jesus, aonde que está até hoje lá guardado no depósito da fé. Irmãos, é o mover de Deus. Ainda Deus não precisava fazer isso para nós acreditar, mas ele vendo, como Tomé, precisa tocar. Então a ação de Tomé, de tocar, traz para nós hoje essa firmeza da fé, né? Então, querido, acredite na presença do teu Senhor, acredite em Jesus Cristo, acredite nas palavras dele, e eu vou ler a palavra dele agora para nós, falando sobre exatamente o que nós estamos conversando aqui. Mateus, capítulo 10. Vamos pegar aí. Mateus 10, né? Mateus 10. Estou no 13. Voltando um pouquinho. 7. 10, versículo 28. Vai dizer assim. Ele começa dizendo lá em cima para nós, ó. Não temais. Ele repetiu essa palavra várias vezes, mas ele fala aqui sobre a alma. Não temais aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Não se vende 2 passarinhos por um ase. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois bem mais que os pássaros valei vós. Querido irmão, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Não temais. Se você está unido a Deus, a tua alma espiritual
ela é imortal. Ela não morrerá. Vai morrer a alma pela segunda vez, a morte eterna, aqueles que se unem a Satanás. De que forma? Obediência, dedicação, perseverança. Vale a pena cada minuto teu com Deus, cada minuto teu com a obediência em Deus, cada palavra citada e você colocada em prática na sua vida. Vale a pena você persistir. Vale a pena. A alma que sente a presença de Deus é uma alma que, apesar de todas as circunstâncias, ela sabe o seu refúgio. Ela sabe aonde está o seu amparo. E quando essa alma prova desse amparo, ela se refortalece, se revigora. E essa alma, ela se torna imortal. Ela se torna uma alma unida a Deus. Por quê? Sua alma não pode ter outra origem senão em Deus. A alma espiritual se torna imortal. Mateus 10, 28 está aí para nós. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Detalhe, nosso corpo ressuscitará glorioso, então nós seremos revigorados, corpo e alma, mas a alma unida a Deus não pode ser tocada, não pode ser matada, né? Não vai morrer. Então por isso que Jesus fala ali, que eles iam destruir o corpo dele, mas a alma dele, ele nos dá o exemplo, ele leva para nós a salvação, ele ressuscita, leva o seu corpo glorioso para mostrar para mim e para você, filho, filha, eu sou um Deus que não jogo palavras vãs, e o que eu digo, Deus não volta atrás, a não ser que, como a gente viu nas passagens lá do Antigo Testamento, que Deus falando algo, né, como diz lá na destruição do mundo, depois ele se arrepende, por quê? Porque o amor de Deus é um amor eterno, então ele não fere o amor eterno de uma reconciliação, de um coração arrependido. O nosso Deus, irmão, é um Deus que ele conhece a nós. Quando o nosso coração se volta realmente para ele, é uma alma unida a Deus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.